Fala galera, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha sobre Rodas. Para você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clique aí no sininho, que aí todo novo vídeo você será avisado de quando tiver, beleza? O papo de hoje é com um cara que, uma enciclopédia viva sobre todos aqueles carros, né, da década de 80 que eram chamados carros fora de série, carros que eram produzidos em fibra de vidro. Então está aí o homem, a enciclopédia viva, né, um profundo conhecedor de carros que eram fabricados em fibra de vidro, Hugo Arruda, morador aqui da cidade, nós temos o privilégio, morador aqui da cidade de Campos dos Goytacazes. E conforme eu sempre falo, quem tem que falar aqui no vídeo não sou eu, é a pessoa, né, que é convidada, que é o Hugo Arruda. Fala aí, Hugão. Ivan, boa tarde. Boa tarde, beleza? Beleza. Primeiramente, agradecer essa honra de estar participando do seu canal, né, estar podendo, né, o pessoal aí podendo conhecer, né, a gente, né? Passar um pouco do conhecimento para a galera. Passar um pouquinho do conhecimento, né, sobre esse assunto tão discutível, né? Sim. Os fora de série dos anos 80, que para mim, né, foi a época de ouro, né, dos automóveis brasileiros. Né? Aberrações para alguns, idolatrado por outros. Né? Realmente, porque eu particularmente eu vivi essa época, né, dos anos 80, quando eram fabricados diversos modelos de carro de fibra, e era realmente uma coisa, pra gente que é apaixonado em carro, que era uma coisa excepcional dos modelos, eram cópias muito próximas daquela realidade dos carros importados. Os carros importados, né? Uma época que não podia se ter importação, né? Era proibido a importação. Exatamente. E aí foram onde se nasceram, ao meu ver, se produziram os melhores e maiores mestres, né, da indústria automobilística brasileira, dos fora de série, porque aí se tinha que criar, né? Usava o que tinha. E aí a minha curiosidade é justamente essa, porque pela sua idade que você nasceu, você, né, nasceu justamente praticamente no mesmo ano em que essas coisas começaram. Então você era uma criança, não tinha como. Exato. E daí como é que surgiu essa paixão por esses carros de fibra? Rapaz, é até complicado, né, tentar explicar isso. Isso é uma coisa que não tem explicação. Paixão é algo que não tem explicação. A primeira vez que eu vi um fora de série, né, eu devia ter 4, 5 anos de idade, paixão à primeira vista, que foi um Gurgel. Né, e eu perguntar para o meu pai, que carro é aquele? Meu pai dizia, um Gurgel. Tá, mas é um Gurgel. E aí, o que é um Gurgel? E a época era exatamente isso daí. As pessoas que vivenciaram essa época, muitos não se atentavam para os modelos, né, para os fabricantes. É mais um que apareceu, né? E aí eu comecei a ver alguns carros desse, e aí eu incluo o Gurgel, eu incluo o Dacon, eu incluo Miura. O cara que vê um Miura não tem como não se apaixonar. Um Bianco, cara que né? Um Bianco, inclusive, da década de 70. Então ele era um carro assim, para poucos, os fora de série eles eram carros para poucos, eram carros que custavam mais do que, às vezes 2 vezes mais do que um carro, uma multinacional normal, né? Porque para quem não sabe, não tem esse conhecimento, esses carros fora de série eram muito caros para você comprar, eles eram quilômetros para a época. Então era privilégio de poucos. Exato. E muitas das vezes o comentário que você ouvia pelas ruas, o cara era um louco. Era um louco. Comprar um carro daquele, né? Fazer um negócio desse, comprar um Santa Matilde, por exemplo. Era uma aberração. Santa Matilde era uma aberração. Porque ele custava 2 diplomatas, por exemplo. Sim. Né? E ele era feito exatamente em cima de um diplomata, né? Compartilhava a mecânica do GM diplomata, né? Então, tipo assim, poxa, o que esse cara tem na cabeça, né? Mas era a questão da exclusividade, né? Como se não podia importar, então essas pessoas, elas buscavam exatamente a esportividade, né? E a exclusividade. A maioria desses fora de série são veículos esportivos ou veículos trajados de alto luxo, por exemplo, né? E que vinham com opcionais, de repente, criados, que os de fabricação em série não tinham. Né? Os normais, os tidos como normais, eles não tinham, né? Era uma coisa assim muito exclusiva, um modelo de roda, um acessório como um farol de milha, por exemplo. Você quer ver um exemplo? Você pode falar melhor sobre isso? Aquela questão do Miura, que tinha aquele negócio que falava.
O Miura, ele começou com isso, se eu não me engano, no Saga 787, né? Que ele tem um Saga 1, Saga 787, 787 Turbo, Saga 2, né? E depois veio o X8, X11, Top Sport. Top Sport é o mais completo de todos. O Top Sport, inclusive, ele tem uma história interessante. Não tinha no Brasil nenhum veículo ainda com sistema de controle de freio ABS, né? E a Bosch procurou o seu Itelmagob, né, para poder ser o Top Sport ser o primeiro veículo com um sistema de ABS. Então eu acho que uma empresa como a Bosch não ia procurar um fora de série se não fosse uma coisa de outro mundo. Com certeza. Né? E o primeiro Miura, o Saga 787, que veio com controle remoto, né? Ele não tinha maçaneta na porta, né? Você apertava um controle, ele abria a porta. Você, ao adentrar no veículo, ele conversava com você, ele te emitia mensagens, né? Combustível, né? Tanque de combustível, liberar o freio de mão, ele falava exatamente, solte o freio de mão, não era freio de estacionamento, era o freio de mão, né? Coloque o cinto de segurança, né? E ele tinha um sistema de alarme também, que ele dizia Miura ativado, piscava as setas, inclusive ele tinha um sistema de seta que era um sistema progressivo e não um pisca normal, tudo exclusividade do Miura, por exemplo. Não só ele, se a gente for falar de todos fora de série dos anos 80, a gente vai precisar de um vídeo aí de pelo menos umas 3 ou 4 horas, pelo menos. Né? Mas como não falar, por exemplo, de um Faros, né? Uma criação do Giuseppe lá em Minas Gerais, né? Que usou tanto a mecânica do 147 Rally, como a mecânica do Volkswagen 1.8, como também a mecânica do Monza, né? Como não falar de um Aurora, né? Como não falar de um Fiat Dardo, que era uma coisa assim. Então essas pessoas, elas buscavam isso, elas buscavam esse glamour, essa coisa do cara chegar e o cara realmente chegar. O cara chegou em quê? O que é isso? E nós estamos falando de coisas que aconteceram no final da década de 70 para a década de 80. Exato. Que tecnologia, do que a gente tem hoje era irrisória. Exato. E a criatividade desses caras estavam muito além do tempo. Muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo normal, eles estavam à frente. Né? Você vê, por exemplo, um carro como o Laffer, que ele tinha um painel totalmente, né, volante com mostrador digitais e tal. Quem assistiu, por exemplo, Super Máquina, vai fazer alguma comparação, porque realmente faz lembrar. Né? Aquele filme Super Máquina, aquele carro todo cheio de tecnologia e tal, o próprio 007, com tanta tecnologia dentro dos veículos dele, então aquilo despertava a criatividade, e eu considero sim esses caras mestres, verdadeiros mestres, porque eles colocaram isso em prática. Sim. Eles mudavam, eles faziam, eles transformavam. A Adamo tinha um modelo, se eu não me engano, um CRX 1.8, com farol escamoteável, do sistema do Miura, como o Faros também tem o farol escamoteável, como o Dardo também, o farol escamoteável, que eram coisas assim, de outro mundo. Para a época era de outro mundo. Né? E esses caras tinham que fazer isso com o que se tinha no mercado. Então, muitas vezes eu ouvi, esses caras adaptavam tudo. Não, esses caras não adaptavam tudo, esses caras iam até um fabricante, olha, eu preciso de tantas peças para fazer determinados veículos. Tá, olha, a multinacional me compra 30 vezes mais que você, eu vou parar uma linha de produção, né, onde eu vou vender 30 vezes mais para te vender 10 peças, não tem como eu fazer isso. E aí eles tinham que despertar a criatividade e usar exatamente o que tinha no mercado. Tem uma história engraçada, né? Tem pessoas que não sabem disso e outros sabem a real história da coisa. Você deve lembrar, farol Cibier do Cavalinho. Sim. Lembra disso? Lembro. O farol Cibier do Cavalinho foi um farol criado exatamente para atender esse pessoal do fora de série. Só que é um tiro que saiu pela culatra, porque Fusca, o cara queria botar um farol do Cavalinho, Passat, o cara, não, eu quero botar um farol do Cavalinho, porque era exatamente aquele farol que atendia, né, aqueles outros fora de série, e a coisa virou tipo assim, uma febre. Você encontrar hoje um farol original Cibier do Cavalinho é uma raridade, é difícil. Né? E isso também a gente tem que lembrar que o momento que esses carros estavam, né, sendo produzidos, final da década de 70 e 80, também era gerador de mão de obra, de emprego, porque eram várias empresas com isso aí, isso gerava mão de obra nossa aqui, emprego. Era mão de obra forte, mão de obra qualificada.
quem teve a oportunidade de visitar uma fábrica da Gurgel, quem teve a oportunidade de visitar uma fábrica da Miura, né, no Rio Grande do Sul, a coisa era séria. Empregava, treinava, era sério, era bem feito, tá? Gerava empregos diretos e indiretos, milhares. Fora as companhias pequenas que com essas fábricas elas tinham oportunidade de produzir, de fazer uma peça, né, e poder entregar para ser montado nesses o emprego carros. Indireto, né? Direto, emprego indireto, o emprego direto e o emprego indireto. Então, para mim, foi uma década fantástica. E eu me orgulho muito, né, de Deus permitir essa honra de nascer nessa década. Eu nasci no início da década de 80. Então eu vi muita coisa. A paixão, ela abrange. Não dá para dizer mais esse ou mais aquele, todos. Mas fala um pouquinho para nós agora sobre especificamente Gurgel. Gurgel é João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Preste atenção, hein, gente. Vocês vão ouvir aqui agora o negócio de Gurgel. Não precisa ir em livro, perguntar a ninguém, parente do cara que era nada. Bota no comentário, depois pergunta que ele vai responder. Porque você, até a cor da cueca que o cara usava, ele sabe. Não tô brincando não, gente. Ouve aí, vamos lá. Gurgel, para falar de Gurgel, eu fico até um pouco emocionado, porque tudo na vida tem os dois lados. Até a moeda tem os dois lados. E João Gurgel, para mim, foi um dos grandes mestres peitudos. Louco. Que encarou e decidiu fazer e fez. E foi um cara que foi sabotado, sempre foi sabotado. Foi um cara que não teve o devido valor, tanto pelo povo brasileiro quanto pelos governantes, né? E aí eu vou entrar, não queria politizar, mas eu tenho que entrar nisso, direta já, pós regime democrático militar, né? Onde os governos posteriores não deram a devida atenção, não só para ele, como para todos fora de série. Aí eu incluo ele, Miura, Faros, Puma, Santa Matilde, o Zagallo, por exemplo, né? Todo poderoso Zagallo. Sim, que adoravam Santa Matilde. Era fã de Santa Matilde. O Zagallo era aquele cara que chegava, eu quero um carro assim, desse jeito e tal. E ele era louco pelo Santa Matilde. O pessoal do Santa Matilde aí tem várias histórias com o Zagallo. E o Gurgel, voltando um pouco da história, né? Se a gente voltar lá em 1974, você vai lembrar disso, acredito eu, aquela primeira crise brava do petróleo. Né? E o João Gurgel me aparece num programa do Silvio Santos com um Gurgel Itaipu E150 com tração elétrica. Esse cara é o quê? Louco. Fora da curva. É louco. Ele quer o quê? Ele quer ser internado num manicômio, isso é lógico. Ninguém deu atenção pro cara. Então hoje a gente está no ano de 2021, né, com N fatores aí, tanto se fala em veículo elétrico, mas ele começou lá atrás. Tesla. Mas o cara estava lá em 74 falando da mesma coisa que o cara está falando hoje. Do que o cara está falando hoje, sabe? Lógico, não vou fazer essa comparação. A tecnologia lá em 74 era uma, a tecnologia hoje é outra. Sim, mas levando em consideração da tecnologia que tinha, o cara estava... Exato, o que eu estou levando é o fato, né, o que eu estou comentando aqui é o fato, né, de se pensar em alternativa ao petróleo, alternativa à gasolina. Lógico, lá atrás, bateria tetrapolar, os motores eram motores importados, né, e aí aquela parafernália toda daquela engenharia eletrônica para fazer aquilo funcionar, né, e aí ele lançou alguns modelos, que foi o E150, o Itaipu E400, né, algumas companhias como a Souza Cruz, né, pegou um furgão dele, né, um furgão, e botou lá aquela propaganda do Hollywood. Hollywood, o carro era caracterizado Hollywood, eu lembro. Exatamente. Algumas outras companhias governamentais, inclusive, né, usina hidrelétrica de Itaipu, se eu não me engano, eu acho que Telebrás, Sistema Telebrás,
comprava alguns carros dele, sistema elétrico e tal. Então, quer dizer, aquela década, né, a década de 80 e aí antes, né, antes de Ireta-Já, tinha-se um governo que apostava, investia. De certa forma incentivava. Incentivava a fazer. Lógico, né, com suas ressalvas, né? Sim. Mas tinha-se um pouco de incentivo, entendeu? Perdão. O celular tocou aqui. É alguém perguntando sobre o Gurgel. Provavelmente. Provavelmente. Mas então, o João Gurgel, ele para mim, cara, ele foi, sabe, como eu falei, para mim um dos grandes mestres da indústria automobilística brasileira. Hoje a gente tem aí, né, veículos 1.0, por exemplo. Quem começou com isso foi ele lá atrás, em 1988, com o Gurgel BR-800, que era um projeto de quando ele era aluno ainda, né, da Escola Politécnica de São Paulo, né, que era o projeto Tião, que era um veículo com um motor de 2 cilindros de 800 cilindradas. Ele só conseguiu fazer na década de 80 e foi o que ele teve que mover, o que ele teve que fazer para conseguir venda de ação e tal, para captação de dinheiro, para conseguir botar o projeto para frente. Então, não foi fácil, era complicado. E aí também tem um outro lado da história, né? Que alguém vai dizer assim, esse cara tá falando bobagem aí, pô, o João Gurgel era um cara louco, era um cara que não aceitava pro álcool e pá. Foda-se. Desculpa, foda-se. Vou explicar por quê. Era assim, era um cara turrão, era um cara complicadíssimo, temperamento dificílimo, era um cara difícil de se lidar com ele. Sim. Tá? Falava mal do Proálcool, por que ele não aceitava o Proálcool? Podemos comparar hoje o etanol com o álcool de 1981? Tem como comparar isso? Eu acho que não. É difícil. A tecnologia lá atrás era uma, a tecnologia outra é outra. A tecnologia de hoje é outra. Então você imagina, lá na década de 80, carburador de Zamac, sem o tratamento de níquel, por exemplo. Volkswagen apresentou em 78, Passat a álcool, né? Brasília a álcool, Fusca a álcool, Kombi a álcool. Com dupla carburação. Exatamente, você imagina aquilo, dupla carburação, com Zamac, funcionando com álcool. Era simplesmente o seguinte, se ficasse de 10 a 15 dias parado, ela não funcionava, ela não pegava mais. E quando você soltava a tampa do carburador, você encontrava açúcar dentro do carburador. Então, mediante a essas coisas, por exemplo, um fato desse, por exemplo, ele falou, cara, isso não presta. E aí ele levou para o lado, né, pro lado do custo. Quanto se gasta de diesel para produzir 1 litro de álcool? Então se gastava muito diesel para conseguir produzir uma proporção grosseira. Gastar 2 litros de diesel trabalhando para produzir 1 litro de álcool. Então essa conta não fecha. Então foi isso que ele tentou dizer e foi muito mal interpretado. E aí aproveitaram dessa situação, gente que já não gostava dele. Lógico, vamos coitar esse cara, né? Vamos puxar o tapete dele, ó, o cara falando besteira, ó, Proálcool é um sucesso. Tá, tudo bem, eu concordo. Começou lá, veio se estruturando para hoje nós termos, né, um combustível etanol de qualidade. Naquela época era só de cana, hoje é de cana, de beterraba, de milho, né? Se extrai etanol de N situações. Então é isso que de repente teve essa má interpretação lá na década de 80 lá. E aquela coisa também, né, cara? O João Gurgel era um cara que dizia o seguinte, frase dele, só tem duas formas de fazer carro, o jeito errado e o meu jeito. Por aí você já imagina como é que era esse homem, né? Mas eu sou fã dele. Sim, fã dele, fã dos carros da Gurgel. Ele tem 3 modelos, né, Gurgel, que é o... Sim. Você tem o Super Mini, né? Eu tenho o Super Mini, o chassi 155, tá? Final, ele é 92, mas ele começou a produção dele, eu tenho a ficha de fabricação dele, e foi começada a produção dele em 91. Então ele se torna um veículo raro exatamente por ser um dos primeiros que foram entregues aos sócios. Né? Tem o Super Mini. Isso. Tem um Gurgel BR-800 também, 1990, tá? Que é o último da primeira fase a vir a transição para o segundo modelo. O BR-800 ele tem mais ou menos ali 4 modelos. Ele tem o primeiro, 88, que foi o lançamento, né? Que seria o pós-280M, né? Que começou como
Senna, carro econômico nacional. Mas aí na época, né, o Ayrton Senna em ascendência e tal, chegou pro João Gurgel e falou, olha, isso aí não tá legal, né? Gurgel Senna, vão associar o seu carro ao meu nome. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por favor, mude o nome do carro. E aí ele mudou o nome do carro, né, de Senna para do projeto 280M, né, e que posteriormente, né, para fabricação em série viraria, né, o Gurgel BR-800. Né. Em 1988 foi o primeiro lançamento, né, 88, 89, 90 ele já começou a receber algumas modificações, né, e esse meu, por exemplo, é um dos últimos dessa transição. 90, 90, 90, 91 é um outro modelo, e o 91, 91 que foi o que ele, né, todas as melhorias que teve ao longo de 88 a 91 estão no modelo 91, que foi o último que ele encerrou a produção. E o outro que você tem, o terceiro é o Carajás. O terceiro é um Gurgel Carajás, que é da série diesel, né? VIP, a diesel. Você imagina, né? O que é que me chamam de louco? Pô, você, além de ter um Gurgel da diesel ainda, isso é loucura, o motor Volkswagen. Da Kombi, né? O motor Volkswagen da Kombi, da Saveiro, né, dos Passat iraquianos que foram para exportação, né, e para a Argentina também, né, porque o diesel na Argentina pode, para a gente aqui não pode. Paciência. Né? O governo, né, faz parte. E esse carro ele é um projeto totalmente assim, único do João Gurgel, motor na frente, câmbio atrás, sistema de tração TTS, que é um sistema de tração, é um tubo, né, com um eixo rígido que liga o motor, a parte traseira, né, a parte do câmbio e tal, uma coisa assim muito exclusiva dele mesmo. É um carro que ele tem a particularidade dele de guiar, né, ele é totalmente diferente de qualquer outra coisa que existe no mundo, mas eu adoro, é único, entendeu? Eu adoro o carro. E hoje especificamente, vocês podem estar vendo aqui ao fundo aqui nosso aqui, a gente está falando de vários carros de fibra, quando nós passamos aqui por vários modelos, e mais especificamente está na mão dele aqui uma raridade aqui, que é o chamado McLaren, né? Isso. Que é esse que está aqui atrás. Aqui a gente vai mostrar na continuidade do vídeo aí o McLaren aqui para vocês internamente, o exterior dele, etc. Aí você só falar um pouquinho aqui da característica desse carro. Esse carro é o que a gente, né, no início do vídeo estava conversando, né, as famosas aberrações para alguns dos anos 80, e idolatria para outros. Né? Esse carro é um carro 1986, né? Com certificado de originalidade, com placa de coleção, né? Placa famosa, né? A famosa conquista da placa preta. Eu quero até agradecer o proprietário, né? Que só pediu para permanecer no anonimato, que cedeu, né, o veículo para a gente poder estar mostrando aqui. Falar um pouco dele, um resumo, que a história é comprida. O projeto inicial, o projeto da Dancar, né, que fabricava o esportivo Squalo, fabricava bug e fazia a transformação a partir de um monobloco de Passat, né, Volkswagen Passat, né, e deu o nome do carro de Julie. Né. Então muitos chamavam de Passat Giulia. Se um cara que fala um negócio desse, realmente ele não conhece, ele não sabe o que ele está falando. Isso é um Passat Giulia, não tem nada a ver. Passat ele foi. Né, a partir da transformação ele passou a ser outra coisa. Né. Mas compartilha toda a mecânica Volkswagen, né? O motor 1.6 MD, o mesmo utilizado nos Passat TS e tal, né? Da década de 80. Então esse veículo ele foi iniciado, o projeto dele pela Dancar, que era uma fábrica artesanal, né? Como todas fora de série eram fábricas artesanais, né? Na cidade do Rio de Janeiro, né? No bairro de Jacarepaguá, né? E posteriormente foi vendida para a McLaren Naval, né, lá no estaleiro de Niterói. Então esse veículo aqui é um veículo que já foi produzido pela McLaren, daí o nome, exatamente, lá em Niterói. Daí o nome McLaren Julie. Né, eles permaneceram com as mesmas formas e tal e continuaram, né, dando prosseguimento ao projeto. Né. Era um daqueles carros que a pessoa chegava, olha, eu tenho um Passat e eu quero uma exclusividade. E aí o cara, né, transformava o carro e fazia essa joia aí. Para quem não sabe, quem está assistindo muitas vezes não sabe, não viveu essa época. As pessoas compravam o carro 0 km, um Passat, e entregavam nessas empresas para poder fazer a transformação que se tornava um carro exclusivo. Exatamente. Assim era feito com os Dacom, por exemplo. Né? O Dacom, inclusive, já era um concessionário
lá em São Paulo, que ele mesmo ele já tinha os modelos prontos para venda, e se o cliente quisesse fazer... A própria coisa, ele mesmo comprava o carro, transformava e botava a venda 0 km transformado. Exatamente. Então a Dacom fazia isso, a Ingeralto era uma também, que é com projetos do Anísio Campos, por exemplo, que fazia, ao meu ver, transformações belíssimas, como eu falei, para alguns é aberração, né? Para mim, belíssimos. Né? A SR fazia cada transformação que era um negócio fantástico. Né? Aquele Corcel Souza Ramos, meu Deus do céu, maravilhoso, aquele Corcel hatch. Eu acho lindo, tem gente que acha aquilo ridículo, eu acho lindo. As limousines, por exemplo, né? E aí você entra com a Sulan, que fazia também. Aí já era para as picapes. Exato, Sulan, Sultan, Ingeralto, né? Era fantástico, né? O próprio Anísio Campos, né, fez o Topazio em cima de um Pampa, por exemplo, né? Sim. Fazia aquela modificação toda, capuz, farol, lanterna e tal, era fantástico, né? Como eu costumo dizer, para mim foi a década de ouro, né, da indústria automobilística brasileira. É verdade. Hugão, estamos chegando ao fim aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vai ficar muito extenso. Não se esqueça aí, na continuidade, nós vamos colocar o vídeo do McLaren, externo e interno. E aproveitar o momento aqui, agradecer aqui a participação do Hugo aqui, Arruda, no nosso canal. Esse cara que, além de ser um profundo conhecedor de carros de fibra, é um excelente profissional, para quem não sabe, o Hugo tem a oficina dele, é mecânico, né? E um excelente conhecedor, não só da parte técnica, mas também da parte conceitual das coisas, da parte teórica. É um talento nato para isso, eu falo sempre isso para ele. Beleza? Obrigado pela oportunidade, dessa honra de estar aqui. Sou mais fã do que conhecedor, né? No caso do profissional, isso aí eu tenho que exaltar isso. Fui formado por grandes mestres. Sim. Não posso deixar de falar isso. Né? Minha formação é a escola da Fiat, Record Fiat 1999, né? E tenho que exaltar esses mestres. Ele está falando de humildade, é igual Romário. Você pode botar um cara para treinar 24 horas por dia, não vai ser Romário nunca. É igual isso aqui, pode pegar uma pessoa, botar em qualquer escola que ele acha que é coisa, não vai ser Hugo nunca. Porque o cara já tem um dom, não é só o Hugo, qualquer outra pessoa que seja, que foi fora da curva como ele é, como profissional, é só o cara tem que ter o dom, não é porque quer. Basicamente é isso. Mas tive grandes mestres para lapidar esse dom. Então eu tenho que exaltar esses caras aí, né? E é isso. É isso. É simples assim, vamos que vamos. Tá bom, obrigado, Hugo. Gente, para você que parou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, como eu falei. Qualquer dúvida, curiosidade, característica, deixe no comentário, tenho certeza que o Hugo vai ter o maior prazer em responder. E vamos mostrar o McLaren, agora é mesmo. Um abraço. Um abraço, pessoal.